Você está desanimado com a vida e acha que não tem jeito mais para você? Irmão, fica até o fim desse vídeo, que eu vou te mostrar algo que pode transformar completamente a sua vida. A paz do Senhor, eu me chamo Irineu, e nós estamos aqui, irmão, na nossa última aula do nosso ensino dessa semana, no qual, ao longo dessa semana, estivemos trabalhando a carta de Paulo a Filemon. Essa pequena epístola da Bíblia Sagrada, que tem apenas 25 versículos, mas que nos deixa um ensinamento muito profundo. Irmão, ao longo dessa semana eu fui falando de cada um dos três envolvidos nessa epístola. Paulo falando sobre a importância de mediar conflitos. Filemão, quando disse sobre a necessidade do perdão. E hoje vamos falar sobre o último e o principal personagem dessa epístola, Onésimo, aquele que foi transformado pelo Evangelho. Antes de eu começar essa mensagem, eu quero ler para você três versículos que vão ser a base de hoje. O versículo 10, 11 e 12 da epístola, que vai nos dizer assim: faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Irmão, esses três versículos, apesar de muitas vezes parecer até estranho para nós leitores desse século 21, ele nos traz um ensinamento tão grandioso, tão poderoso, porque aqui a gente vê como que de fato o Evangelho transformou a pessoa de Onésimo. Para você entender um pouquinho o contexto dessa epístola, assim como eu expliquei nos vídeos anteriores, aqui a gente tem o caso de Paulo, que está preso. Por isso que ele vai falar que gerou Onésimo entre algemas, porque ele está preso. Onésimo era um escravo. Naquele contexto imperial, da época do Império Romano, era muito comum que as pessoas tivessem escravos. E havia um homem rico chamado Filemão que possuía escravos. Um desses escravos, chamado Onésimo, havia fugido. Inclusive, parte dos estudiosos da Bíblia tendem a dizer que Onésimo pode até ter roubado Filemão quando fugiu. Engraçado é que o nome de Onésimo significava útil. E dessa forma, quando ele fugiu, ele se tornou inútil para Filemão. E, irmão, a gente está falando de um contexto no qual, quando naquele tempo, se um escravo ele fosse pego depois de fugir, as punições elas eram tremendas, pois chegando ao ponto da crucificação. Ou seja, Onésimo era uma pessoa que estava numa situação muito complicada. E no meio dessa fuga, Onésimo se encontra com Paulo que está preso. Paulo prega o evangelho a Onésimo. E Onésimo se converte, aceita Jesus como seu salvador. E aí ele é salvo por Cristo e se torna uma nova criatura. Por isso que Paulo vai fazer esse trocadilho. Antes ele era inútil para você, agora ele é útil para você e para mim. Mas é claro que Paulo não está aqui tratando Onésimo como um escravo e nem como um objeto. Tanto é que ao longo da epístola, Paulo vai falar para Filemão: não o receba como escravo, mas muito mais do que escravo, receba-o como irmão em Cristo. Então Onésimo já não é mais visto como escravo. Ele não é mais nem escravo dos seres humanos e nem mais escravo do pecado. Porque em Cristo todos nós somos livres. Talvez hoje haja algo na sua vida que esteja te escravizando. Algo que te prende com correntes. Pode ser um pensamento, pode ser um relacionamento, pode ser uma situação, uma pessoa, algo que você não vê como que você pode se livrar disso, algo que você tem tentado lutar e não consegue. Irmão, eu tenho uma coisa para te dizer: quase todo cristão genuíno já foi escravo de algo. Escravo de alguma coisa, de algum pecado, de alguma situação. E todo cristão genuíno já tentou lutar contra isso sozinho. Eu já tentei lutar contra o pecado sozinho. E obviamente eu nunca consegui vencê-lo. Irmão, a única coisa que pode nos libertar é Jesus. Ele é o único que traz a verdadeira liberdade para nós. Ele é o único que rompe correntes. É o único que ele apaga rótulos da sua vida e que te dá uma nova identidade. Tanto é que Cristo fala que aqueles que o aceitam e vivem verdadeiramente com ele têm um novo nascimento, se tornam novas criaturas em Cristo Jesus. Então, irmão, se você realmente quer deixar de ser escravo dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, de tudo isso que eu falei, aceite Jesus como seu Salvador. Assim como Onésimo,
Deixe ele transformar a sua vida, assim como ele transformou a vida de Onésimo. Porque é interessante que Onésimo ele vai se tornar alguém aqui que provavelmente vai começar a pregar o evangelho, espalhar a mensagem. Não estou falando que necessariamente ele virou um pregador, assim como você não precisa necessariamente virar um pregador, mas o simples fato de você querer viver o evangelho, isso já te faz estar pregando de alguma forma, porque a tua própria vida é uma pregação da palavra de Deus, é uma pregação do evangelho de Jesus Cristo. Então, irmão, a gente vê aqui como o evangelho de fato ele transforma, ao ponto que eu creio sim que Filemão foi capaz de perdoar Onésimo pelo que aconteceu, foi capaz de aceitar sim Onésimo como irmão, e que eu acredito que essa relação deles foi sim transformada, porque todos os envolvidos nessa epístola foram transformados: Paulo, Filemão e Onésimo, porque o evangelho ele faz isso, irmão. Ele muda o coração das pessoas, quebra o coração das pessoas que têm coração duro, quebra as pessoas que têm o pensamento muito fechado. Ele resgata aqueles que estão aflitos, aqueles que estão machucados, e levanta aqueles que acham que estão sozinhos. Então, irmão, o evangelho ele é completo. A transformação de Jesus ela é total na sua vida. Por isso que eu te falo que não há nada melhor do que estar com Ele. Talvez hoje você ainda não o tenha encontrado, mas Ele não está distante de você. Basta chamá-lo, porque a Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então invoque o nome do Senhor. Ele não está distante de você, ele não se esconde daqueles que o buscam. O busque e você o achará, bata e a porta se abrirá, porque ele não está distante, ele está ao seu alcance, irmão. Só para a gente encerrar então esse estudo, o resumo das nossas 3 aulas, irmão. Nós devemos mediar conflitos como Paulo, devemos nos envolver sim em conflitos, buscando que haja uma reconciliação, para que as pessoas, os nossos irmãos, eles possam se resolver. Nós devemos perdoar, assim como Filemão. Independente do passado, independente da situação, nós devemos perdoar e começar um novo relacionamento a partir de agora. E termos a certeza que o Evangelho nos transforma não só no momento da nossa conversão, mas todos os dias nós somos transformados. E mesmo que o mundo diga a você que você é inútil para o mundo, para Cristo você sempre será útil, porque Cristo ama você. Não é à toa que Ele pagou um preço grandioso naquela cruz, e foi por você. Irmão, que essa mensagem possa ter te abençoado. E se abençoou, comenta amém. E compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem. Tem tantas pessoas que precisam sentir o Evangelho, precisam ouvir o Evangelho, precisam viver o Evangelho. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que o Senhor Jesus abençoe muito a sua vida. Amém.